Fala pessoal, beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre volume financeiro. O que é um volume financeiro? É o volume de negociação que está acontecendo no momento do mercado, certo? Então, a gente vai começar nossa aulinha agora. Então, assim, utilizando o volume para encontrar bons níveis de suporte e resistência, tá? O volume é importante para qualquer analista técnico, tá? Estando presente na composição de diversos indicadores. Pode-se dizer que em qualquer movimento de preço é pouco relevante se o mesmo não confirmar com um volume importante. O que isso quer dizer? Muitas vezes no mercado você vai ver um candle grande, você vai falar, nossa, que candle gigante, tipo de 100, 200, 400, de 1000 pontos, digamos assim, no mercado. Tá, mas você vai olhar o volume dele, um volume muito baixo. E às vezes você vai olhar um candle pequeno, digamos assim, para o mercado financeiro, um candle pequeno, um candle de 100 pontos, tá? Daí você vai olhar o volume dele foi muito superior ao candle anterior, tá? Que é aquele candle gigante. É, é como se fosse aquelas analogias que eles fazem de pesquisa para ver qual que é o teu candidato, né? Para quem que você vai votar. Eu nunca me perguntaram isso. Não sei se é verdade, se é mito, se é fato, o que que é essa história deles, né? É, então, tendo esse princípio, ele estava presente em um dos princípios da teoria, tá? De Charles Dow. O volume tem que confirmar a tendência. Então, assim, gente, esse Charles Dow é um ótimo escritor do mercado financeiro. O conselho que eu dou para vocês é procurar esse e-book, tá? Eu não sei se acha ele gratuito para vender, para ter, né? Ou só, se eu não me engano, só acha ele em e-book pago, não tem gratuito. E no Mercado Livre, se eu não me engano, vocês já conseguem achar ele bastante. Tá? Mas tem uns que é muito barato, ou a tradução é horrível, tá? Ou o jeito que eles transformaram em e-book também é muito ruim. Daí não vale a pena, certo? Como utilizar ele para encontrar níveis de preços, certo? É uma técnica muito simples, que o pessoal usa muito pouco, né? É utilizar o próprio volume para validar os pontos consideráveis para uma inflexão de cotação, antes de tudo, tá? A gente volta para a aulinha ali de suporte e resistência, tá? Que é aquele esqueminha. Suporte e resistência a gente já viu nas aulas da aula passada, certo? A gente vai ver um passo a passo. Então, assim, a gente vai ter que gerar um gráfico, tá, para o ativo. A gente vai inserir o gráfico de volume com uma média móvel, tá, gente? Uma média móvel simples, pode ser. Com uma janela de tempo de sua preferência. Utilizar ela como referência para validar quais os períodos de volume. Tem um volume superior à média, né? Então, detectar o volume elevado, acima da média, desenhar a linha de suporte e resistência, tá? E utilizar essas linhas de inflexão de preços gráficos. Então, a gente vai ver aqui no primeiro exemplo, tá? Aqui, onde a gente vai achar ele? Então, a gente achou aqui. Isso aqui é um gráfico semanal. A gente achou aqui. Aqui foi o maior volume dessa semana, tá? Desse mês aqui de agosto, digamos assim. Essa linha vermelha, ela é uma linha da média móvel de 20 períodos. Então, a gente analisa ele. Então, se tu arrumar o mouse lá no seu gráfico, ele vai dar bem certinho aqui no nível. A gente vai pegar aqui a máxima, a mínima e a máxima desse candle e vamos traçar um suporte e resistência aqui, certo? Depois a gente vai passar ele para gráfico diário, tá? É o que tem esse gráfico aqui. Então, assim, para os consequentes, quando reduzido o time frame para semanal para o diário, podemos observar no gráfico, tá ao lado ali,
os mesmos pontos de suporte e resistências encontrados no período de semanal, certo? Sendo respeitada na área circulada com verde. Então ali, ó, a gente tem a máxima, a mínima, um suporte e a resistência do gráfico, certo? Então a gente pode utilizar o volume para fazer isso, certo, pessoal? Agora uma dica, assim, fica interessante ressaltar que nos mercados tudo tem um caráter probabilístico. Existem estimativas para que o movimento de impulso e retração tendem a se inflexionar nas proximidades de bons níveis de suporte ou resistência. Contudo, deve-se ter consciência que níveis de preços têm um caráter tão estocástico quanto os próprios movimentos, tá? Por esses motivos, testar a validade das estratégias é sempre fundamental. Então, assim, gente, é bom vocês sempre, antes de abrir, antes de começar a operar, mas na segunda-feira, vocês abrem, puxam o gráfico semanal da semana anterior, procura no volume, qual que foi a semana de maior volume de negociação no mercado e traz o teu suporte, tua resistência ali. E aí a gente vai começar a operar, né? Ademais, uma das principais armas do trader profissional é procurar bons níveis de suporte e resistência, tá? É claro, alinhados a uma boa metodologia de gerenciamento de risco. Isso aí, gerenciamento de risco é outra coisa que vocês têm que ter em mente isso, certo, pessoal? Às vezes você perde R$ 100, R$ 200 num dia, não adianta você querer recuperar isso no mesmo dia, porque muitas vezes vocês vão se afundar mais e mais e mais. No dia seguinte, não tentar recuperar o que você perdeu no dia anterior. Você opera como se nada tivesse acontecido. Eu sei, é difícil, é difícil. Já aconteceu isso comigo. Mas se você for operar no dia seguinte com aquele sangue no olho que você perdeu o dia anterior, você vai perder mais dinheiro também, tá? Daí você se torna uma pessoa irracional. Então, para o mercado financeiro, a gente tem que ter o nosso emocional muito tranquilo, certo? Tu não pode tá com preocupações. Ou o dia que você discutiu com a esposa ou namorada, não é um dia para você operar. Se faleceu um amigo, um ente querido, não opere também, tá? Essas são dicas valiosas, que você como emocional abalado, você pode perder dinheiro. Tá bom, pessoal? Valeu! Até a próxima aulinha, que vai ser sobre bandas de Bollinger. Abração, até mais.